Como os cursos de direito estão se adaptando às transformações do mercado? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o Leandro Ramos. Não é de hoje que o modelo de ensino jurídico no Brasil é criticado por muitos especialistas. E com as diversas mudanças sociais e tecnológicas, a pressão por renovação nas faculdades de direito aumenta ainda mais. Para explicar melhor esse cenário, tenho o prazer de receber aqui no Juridicast a Marina Pfefferbaum, que é coordenadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito de São Paulo. Marina, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Muito obrigada, Leandro. É um prazer enorme estar aqui hoje com você. Legal, Marina. Marina, para a gente começar essa entrevista, quais são, ao seu ver, os maiores desafios que os projetos pedagógicos dos cursos de direitos precisam superar para se adaptarem às mudanças tecnológicas, desse mercado? Bom, obrigada pela pergunta. Eu sou apaixonada por esse tema, então estou muito feliz de falar sobre isso, que é um importante desafio que a gente vive hoje, como você falou, da renovação dos cursos jurídicos. Como que a gente pode, então, trabalhar com as questões de projeto pedagógico? Quais são os grandes problemas, como você colocou? Eu diria que o primeiro deles tem a ver com a questão da disciplinarização do conhecimento. A gente trabalha muito no direito, com direito civil 1, 2, 6, 4, 5, processo civil 1, 2, 3, 4, 5, que o conhecimento fosse estruturado em caixas. E isso faz com que a gente fique ensimesmado nas disciplinas como se fosse chegar na mesa de um juiz, de um advogado, um problema de direito civil 1. Então é muito difícil para o estudante ter essa visão holística da formação como um todo. Outra coisa também que é muito característica dos cursos de direito é que a gente vê até a própria infraestrutura da sala de aula, a sala de aula rígida, com cadeiras, tudo remete ao século XIX, enfim, a gente sempre brinca, se a gente congelasse uma pessoa, o que ela reconheceria hoje é essa sala de aula, essa forma de ensino tradicional. Então, isso também, essas estruturas rígidas, também são muito características dos cursos de direito. E, por fim, também acho que a questão da inovação nos cursos de direito sempre ficarem nas franjas. Elas nunca estão no centro das disciplinas. Então, a gente fala, vamos inovar no projeto de extensão, vamos inovar, então, aqui fora da grade, mas na grade a gente vai manter a rigidez. Então, acho que esses, assim, se eu pudesse dizer em poucas palavras os principais desafios dessas mudanças, eu diria essas três coisas. Legal. E, Marina, você tem algum exemplo de experiências inovadoras em faculdades de direito que demonstram como pode ser esse futuro do ensino jurídico? Sim. Tem muitas experiências, inclusive recentemente, antes da gente falar sobre os cursos de direito, que são inovadores, acho legal falar, a gente fez uma pesquisa que está saindo agora, no começo do ano, até fevereiro a gente vai publicar, tem a ver com quais são as tendências mais fortes para o ensino que uma faculdade precisa olhar. Então, a gente mapeou 9 tendências que são muito legais, eu vou só escolher algumas para contar aqui, mas que eu acho que tem a ver com o que essas faculdades têm feito. Então, uma delas, por exemplo, é uma tendência que a gente chamou de global local, ou seja, uma faculdade ela já nasce por si só internacionalizada, mas ela precisa muito olhar o seu entorno, o que eu tenho em volta, Então, por exemplo, na FGV a gente está dentro do bairro da Bela Vista. Então, como que a gente pode trabalhar com instrumentos jurídicos naquela comunidade local? Como que a gente pode aproveitar, então, para trazer a realidade do que há no nosso entorno para dentro da sala de aula? Eu acho que esse é um desafio, também dos cursos de direito, que são muito teóricos, muito distantes da realidade. Então, esse é um exemplo de uma tendência. Outra tendência é a formação integral e transdisciplinar, ou seja, a gente precisa olhar do direito no contexto de outras áreas, Como que a gente pode dialogar com o cientista da computação, para trabalhar com novas tecnologias, como que a gente pode olhar para um currículo que trabalha com economia, com outras disciplinas. E, por fim, uma que eu acho que é fundamental, que eu acho que é o coração de tudo que a gente está falando até agora, é o protagonismo do aluno. Ou seja, a gente precisa trabalhar seres que são autônomos, que sejam capazes de construir suas próprias soluções, capazes de aprender, já que, como a gente sabe, a profissão jurídica está mudando radicalmente, as
das profissões em geral, né? O mundo muito acelerado, então a gente precisa criar pessoas, radicalizar a questão da autonomia para que esses alunos e alunas possam fazer. E a gente tem várias experiências, né? Eu posso citar, claro, eu acho que da minha instituição, por exemplo, a FGV, a gente trabalha muito com ensino por projetos. Então, trabalham questões reais, com atores reais, para que a gente possa, então, expor o aluno a essas situações para que ele consiga fazer o recorte jurídico, aprender a falar com os atores, aprender a ter toda a responsabilidade de ter um cliente real numa situação real. E é claro que tem vários outros exemplos também, acho que a gente pode citar o Legal Design Lab de Stanford, tem iniciativas, né, com a faculdade de design, engenharia, que eles também trabalham com projetos de tecnologia para comunidades, para problemas específicos, enfim. Eu diria que as universidades, né, que acabam inovando, elas vão para além, né, da fronteira dos hard skills, mas elas oferecem outras coisas para os estudantes, né? Oferecem hoje até questões de apoio à saúde mental. Tem sido um problema muito grande nas universidades. Interessante. E, na sua opinião, Marina, por que algumas faculdades de direito ainda resistem a se adaptar a essas mudanças que a gente está conversando aqui? Essa é outra pergunta que eu acho que tem muito a ver com a forma como a gente estrutura, né, os cursos de direito, e a gente tem sempre indicadores que são muito importantes para as universidades, né, que é a grande pergunta: por que as pessoas ainda fazem direito, já que a gente tem mais de 1.400 cursos, né, advogados até não poder mais, por que as pessoas ainda buscam essa profissão? E acho que tem muito a ver, né, com a questão do status, de ser uma faculdade que é relativamente fácil de fazer, né, e não precisa de tanto investimento, você só precisa de um professor e uma estrutura física. Então, eu acho que isso é o motivo, mas eu acho que muito das entraves que a gente vê para a inovação tem a ver com indicadores como prova da OAB e concursos públicos, que a gente sempre brinca que no direito é o rabo que abana o cachorro, e não o cachorro que abana o rabo. Que as instituições estão sempre correndo para atender a esse tipo de indicadores, né? Que as pessoas querem concurso público, querem prova da OAB, né? Claro. E são sistemas de avaliação muito tradicionais, de memorização e conteúdo. Então, nessa busca, né, de atender também a esses indicadores, as faculdades ficam muito engessadas atendendo a essas questões. Então, acho que daí eu vejo um super desafio da inovação. E também, por outro lado, algo que, por um lado, a gente teve o acesso, né, de muitas pessoas ao curso de ensino superiores, mas com uma baixíssima qualidade. Então, a gente tem salas de 200 alunos, 100 alunos, e isso fica muito difícil para o professor sair daquela aula totalmente expositiva e poder inovar com relação a isso. E nessa questão, Marina, uma coisa, né, que você mencionou, né, a quantidade de advogados que existem no Brasil, né, hoje tem mais de 1 milhão de advogados aí com a OAB. O que você acha que precisa ser repensado no ensino para trazer competitividade a esses profissionais? Olha, a gente precisa repensar profundamente o ensino como uma mudança de paradigma. Tá. Eu acho que essa mudança de paradigma, ela tem a ver com o que eu falei de radicalizar o processo de autonomia dos alunos e alunas. Não é possível mais a gente manter a forma de ensino como a gente faz hoje, de ter aquele ser passivo, estar recebendo conhecimento e que, se possível, se ele pudesse ter um download no cérebro dele de todo aquele conhecimento, ele nem precisava frequentar a aula. A gente fala muito, eu me formei apesar da faculdade de Direito. Porque você ia lá, faz uma prova simples e aí passa sem ter frequentado a aula. A gente tem muito essa questão no direito de manuais, direito esquematizado. Então, a gente entende que não é a forma, né, para a gente realmente poder ensinar o aluno, a aluna a ter pensamento crítico, a ter as competências e habilidades que a gente precisa hoje. E aí essa competição, ela é gigantesca, né? Cada vez mais os escritórios, a gente vê por meio das pesquisas que a gente faz no centro de pesquisa, eles não querem mais absorver a formação inicial do aluno, porque isso custa, né? E as funções
funções repetitivas estão sendo cada vez mais substituídas por máquinas. Então, como que a gente pode qualificar esse aluno? Tanto para a universidade poder absorver, né, essa fase inicial do aluno, mas também poder garantir a autonomia dele para que ele possa navegar nas questões e ir atrás. E aí eu acho que isso tem a ver com o ensino participativo, com essa radicalização do empoderamento do aluno, para que ele possa navegar pelos problemas e se apropriar de todos esses desafios. Interessante. E você acha nessa questão de radicalização que é responsabilidade dos cursos de direito ensinar aos alunos, por exemplo, alguns conceitos de marketing jurídico, né? Ou ainda técnicas de networking, ou atendimento ao cliente? Eu não tenho dúvida que isso é parte da obrigação de uma instituição de ensino, né, que hoje pretende formar advogados, olhar para todos esses tipos de habilidades, né, que a gente chama de não as hard skills, né, mas as soft skills ou outras questões relacionadas à atuação profissional. E eu acho que o grande desafio é que esse tipo de atividade, ele não está no currículo explícito da instituição, né, ele está naquele currículo oculto que a gente chama. E a gente precisa colocar isso como objetivos de aprendizagem. E esses objetivos de aprendizagem, eles só aparecem quando a gente só consegue trabalhar isso dando essa autonomia para o aluno e fazendo com que ele vivencie questões que ele pode olhar do marketing jurídico, de uma empresa, porque ele está resolvendo alguma questão relacionada a isso. Ele precisa conversar com diferentes atores. O ator que vai ser o representante da empresa, mas também o da sociedade civil. E a gente, muitas vezes, a gente dá de barato, né? Que como a gente aprende a escrever um e-mail, como a gente aprende a se comunicar, como que a gente aprende a atender o cliente. E isso são aprendizados e construídos, né, com a experiência, com a prática. Recentemente, né, não tão recentemente assim, mas um tempo eu vi uma palestra que eu achei muito interessante do David Wilkins, que ele falava que no futuro o que vai mudar muito, né, de escritório para escritório é como que o cliente se sente, a experiência dele em ser um cliente do escritório X e não Y. Em termos de conteúdo, a gente já vai ter tanto acesso à informação que para se diferenciar vai precisar dessas outras estruturas que não são necessariamente conteudísticas, né? Então, por isso que eu acho que faz parte totalmente da formação olhar para todas essas questões, além dos hardcore jurídicos. E você acha que a maneira de ensinar essas habilidades socioemocionais é diferente de ensinar o direito tradicional ali, as hard skills? Completamente diferente. Quando eu estou olhando, né, para habilidades socioemocionais, para as questões que traz, né, todo esse contexto, eu preciso trabalhar muitos aspectos, muitas dimensões do ensino. Por exemplo, eu preciso trazer para dentro da sala de aula referências que trabalhem com diversidade. Eu tenho uma preocupação, enquanto docente, de trazer mulheres para minha sala de aula, para mostrar também para as mulheres que estão sentadas, né, como alunas, que existem representações femininas na profissão, também para os rapazes, para terem empatia com relação a isso. Como que eu posso trazer essa polarização gigante que a gente vive hoje para dentro da sala de aula, para que a gente possa oferecer para aqueles alunos e alunas debates e colocar eles em diferentes papéis, em diferentes situações, para que a gente traga sim o conflito para dentro da sala de aula. O conflito não é necessariamente ruim. O professor só precisa saber trabalhar com aquele conflito e também estimular o diálogo, a escutativa, a empatia, essas outras habilidades. E, de novo, a gente não pode dar de barato que essas habilidades são facilmente atingidas. Acho que um exemplo que eu gosto de dar muito é que um desafio que a gente teve lá na escola foi para os alunos aprenderem a programação. E quando eles começaram a programar, eles sofreram, choraram, tiveram lá ficaram descabelados. Só que os bichinhos aprenderam muito rápido, né, a programar. E depois de um tempo, no final da disciplina, eu perguntei para eles, dá um conselho pro seu eu no primeiro dia de aula. Todos falaram, aprenda a trabalhar em grupo, tenha paciência com o seu colega, porque de fato, quando a gente está programando, se cada um põe uma linguagem diferente, o programa não roda simplesmente. Então eles tiveram que trabalhar efetivamente em grupo. E eu juro, ninguém falou nada sobre a questão
da dificuldade de programação, e sim dificuldades interpessoais. Então isso foi já uma bandeira vermelha para a gente pensar como que a gente vai trabalhar isso nos nossos alunos e alunas. E, de novo, como que a gente vai trabalhar esses skills de competência de grupo, colaboração, cocriação, que são tão fundamentais para esse currículo. E aí a gente fez várias mudanças no nosso currículo para atender a tudo isso. E Marina, já que a gente está falando aqui de algumas competências, né? Quais competências você acredita que são bastante valiosas para o momento atual e principalmente pensando para o futuro? Sim. Bom, a gente tem muitas competências que a gente precisa trabalhar e eu gosto muito das referências do Fórum Econômico Mundial. Tá. A primeira delas, né, que é trabalhada é resolução de problemas complexos. Cada vez mais a gente vê nas situações jurídicas e hoje, né, com a mudança imposta pelas novas tecnologias, que a gente tem uma complexidade que muitas vezes a gente não tem respostas únicas para arquitetar soluções. Então a gente precisa ter essa habilidade de poder fazer esse recorte, de poder fazer pesquisa, de ter criatividade para poder, de fato, dar uma resposta ou estruturar problemas, né? A gente hoje fala muito assim, a gente não quer mais criar advogados que são portadores do não, mas sim advogados que sejam parceiros de resolução dos negócios, que entendam sobre outras áreas, que saibam dialogar com economistas, com administradores, que entendam do negócio para que possam arquitetar soluções. Outra coisa também que eu acho fundamental que o fórum traz é pensamento crítico. Como que a gente pode desenvolver pensamento crítico num mundo tão polarizado, cheio de fake news como a gente está vivendo? Como que a gente qualifica nossos alunos e alunas a olharem fontes seguras, materiais de qualidade, olharem informações, né, com um olhar mais crítico. Então, tudo isso vem desse trabalho, né, com casos reais e problemas complexos. E a outra, que eu acho que é fundamental, que eles chamam a inteligência emocional, que são justamente essas soft skills, habilidade de relacionar-se, de ter essa escuta para o outro, empatia. Então, tudo isso faz com que as pessoas consigam transitar muito mais, né, no ambiente corporativo do que simplesmente tendo apenas as hard skills de conteúdo e oferecendo isso é muito pobre somente, né? Então eu destacaria essas competências como as mais importantes e por último, e não menos importante, é o aprender a aprender. É poder, então, ser protagonista da sua própria educação, ser protagonista, então, da construção das suas respostas, né, do seu conhecimento. Acho que isso é o fundamental hoje em dia. Interessante, Marina. E agora falando um pouquinho de diversidade e inclusão. A gente vê aí um movimento de implementação de ações afirmativas, né, para a inclusão de minorias e estudantes, né, inclusive de baixa renda, nos cursos de direito, né? E como que as instituições de ensino têm se adaptado para garantir um bom acolhimento desse aluno? Eu acho essa pergunta que você fez agora fundamental. Assim, hoje a gente vê, como eu tinha falado daquele estudo que a gente vai publicar agora sobre as tendências, uma das tendências mais importantes também e que a gente vê que elevam a qualidade das instituições de ensino é a questão da inclusão e da diversidade. A gente fala hoje, a gente precisa de um ambiente diverso, não é porque a diversidade está na moda, mas é porque a diversidade traz respostas melhores para qualquer situação. Quando a gente consegue ouvir os diversos pontos de vista, ouvir todos os lados e sensibilizar com aquilo, a gente consegue criar produtos melhor, criar uma sala de aula melhor e assim por diante. Mas é claro que a diversidade, ela traz embates, ela traz conflitos, né? É muito mais fácil eu trabalhar com 30 pessoas que pensam igual a mim do que escutar, do que estar com o outro, e a gente vê isso acontecendo, né? Hoje, cotidianamente, se eu não quero ouvir mais o que você tem para dizer, eu tiro você do meu Facebook, te arranco do meu Instagram e acabou, e vou ficando nas minhas bolhas e ponto final. Então a gente tem cada vez mais essa dificuldade, e a diversidade em sala de aula, ela traz toda essa riqueza de olhares, mas é claro que a gente precisa ter apoio, né? Como você falou, como que a gente mantém essa diversidade, como a gente atrai essa diversidade, e isso é um trabalho institucional muito forte. A gente precisa pensar em políticas de bolsas,
essa também é uma das tendências, como que a gente garante manutenção dessa diversidade nos espaços. Precisa trabalhar mentorias. Muitas vezes as pessoas que chegam num ambiente diverso se sentem excluídas por não fazerem parte, por não frequentarem os mesmos lugares que as outras pessoas. Então, como que a gente pode ter um grupo de mentores também que vai apoiar, né, aconselhar, dar outras referências de vidas diferentes também que aquela pessoa. E acho que algo interessante que eu vejo em instituições internacionais e que a gente adota na escola também é o endowment, que são bolsas, né, que alunos, ex-alunos, empresas colocam dinheiro para que possa não só dar a oportunidade de acesso de uma mensalidade, mas também dar manutenção para esse aluno, para que ele possa se manter, comprar livros, né, ter uma qualidade de vida dentro do seu dia a dia na universidade e assim por diante. Então, acho que são um conjunto de ações e, por fim, repetindo, né, um pouco o que eu falei anteriormente, colocar referências para aquele aluno e aluna se sintam parte, né, do programa. Então, colocar na bibliografia vozes de pessoas negras, colocar mulheres, né, trazer para a sala de aula atores reais, concretos, que falam com diferentes vozes. Tudo isso dá uma noção de pertencimento e, sem dúvida, né, essa heterogeneidade, ela é incrível para o ensino. Legal, Marina. Nosso episódio está caminhando para o final e, com uma pergunta de encerramento, a gente falou muito de mudanças, né, aqui no ensino do direito. Mas, ao seu ver, tem algo que precisa ou deveria ser preservado no atual ensino? A gente não deve também jogar o bebê com a água do banho. Eu acho essa frase muito significativa, porque é claro que a gente tem coisas boas, né, no Sim. ensino jurídico, e acho que uma delas que a gente não pode perder de vista é que a gente está na luta por formar juristas, formar pessoas versadas em direito, em conhecimento jurídico. É claro que a gente olha o conhecimento jurídico, né? A gente fala, hoje a gente precisa saber de programação, a gente precisa saber economia, a gente precisa... Mas a gente nunca vai ser um cientista da computação tão bom quanto o cientista da computação que fez uma faculdade, ou economista, né, que fez economia. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se perder em todo esse universo, porque o que a gente quer no fim do dia é formar juristas. E eu acho que essa mudança, né, dessa formação, de novo, não é jogar tudo fora, mas é olhar para uma cultura diferente, né? Uma cultura de aprendizagem que a gente não está acostumado. A gente olha, né, o ensino participativo, que dá o protagonismo, a gente vê muitas pessoas em cargo hoje, de cargos importantes, falando, mas eu fui formado no ensino tradicional, eu não sei fazer diferente, como que eu posso fazer diferente? Eu sou um sucesso, né? Eu dei certo. Mas a gente vê que esse ensino tradicional, de fato, ele não tem sido suficiente para qualificar as mudanças que a gente precisa. Ele não tem sido suficiente para melhorar as nossas instituições, nosso governo. A gente vê tudo que a gente está vivendo no país hoje. Então, eu acho que sim, tem coisas que a gente precisa preservar, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente tem ensinado hoje, que não tem sido suficiente para trabalhar a autonomia e o protagonismo dos nossos estudantes e estudantes, para de fato eles terem uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e não simplesmente um diploma de prateleira, né, que não vai servir para absolutamente nada porque ele não adquiriu essa qualificação e essa autonomia. Muito bom, Marina. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi uma honra tê-la aqui nesse episódio com a gente. Eu que agradeço imensamente. Fico à disposição para qualquer dúvida e para dialogar sobre as pesquisas. E parabéns aí por a iniciativa dessa conversa tão importante, né, que é o ensino jurídico. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.